Olá para você que me acompanha aqui no canal do meu tio Oscar. Hoje a gente vai conversar sobre o filme Uma Loira para Três, de 1933. Existem alguns importantes nomes da história do cinema que acabam injustamente esquecidos pelas novas gerações, apesar da importância que tiveram lá no passado. E se existe uma personalidade que pode responder pelas qualidades e pelo sucesso da obra que a gente está analisando nesse vídeo, essa personalidade responde pelo nome de Mae West. Ela nasceu no ano de 1893 e foi uma artista completa. Atriz, cantora, escritora, comediante e símbolo sexual. As artes, inclusive, já estavam na sua veia desde o nascimento, já que os pais eram envolvidos com trabalhos performáticos. A própria Mae West começou a fazer apresentações ainda com 5 anos de idade, e quando completou 14, já se apresentava nos vaudevilles, que nada mais eram do que apresentações performáticas no formato de sketches muito populares nos Estados Unidos no início do século passado. Essas apresentações aconteciam num recinto fechado, com a cobrança de ingresso, e isso é considerado até hoje pelos historiadores como o embrião do showbiz norte-americano. Uma característica muito marcante dela ao longo de toda a carreira eram as declarações provocantes, o humor ácido e ousado e a sexualização de suas obras e de suas personagens, algo que ela reproduzia inclusive no relacionamento com a imprensa. Em uma viagem que ela fez à Inglaterra no ano de 1947, isso fica muito evidente nas respostas que foram dadas ao repórter. Mae West, I want to ask you one thing. What is your greatest ambition? My greatest ambition? Well, if you come up and see me sometime, I'll let you know. Toda essa ousadia comportamental custou a ela, inclusive, a prisão no ano de 1927. Segundo as autoridades da época, ela estava corrompendo a moralidade da juventude, e tudo isso após ela escrever, dirigir, produzir e também atuar na peça de título Sex, que causou um verdadeiro frisson popular, deu muita bilheteria, mas também atraiu a atenção de grupos conservadores lá dos Estados Unidos. Mas ela preferiu cumprir a pena e ainda capitalizou em cima do fato do ponto de vista midiático. De certa forma, a Mae West também aproveitava essas polêmicas para se manter na mídia, para se manter relevante e seguir com sua carreira a partir desses preceitos. Toda essa repercussão em cima de sua imagem pública fez a Paramount, um estúdio que vinha com sérios problemas financeiros, especialmente em função da Grande Depressão de 1929, oferecer um contrato de longo prazo a ela, que já estava praticamente na casa dos 40 anos de idade. Esse era um fato altamente incomum para as mulheres, já que elas normalmente eram contratadas nos seus 20 e poucos anos, no início da carreira, até para os estúdios poderem moldar a personalidade de acordo com as suas necessidades. No entanto, esse filme deixa bem claro desde o início que esse era um caso peculiar. She sure is a handsome girl, Gus. Yeah. I wonder you don't get jealous. All the men are so crazy about her. Well, I do get kind of mad at the attention of some of them, sure. But it ain't bad, having a girl that all the men are after. Shows I must be pretty good, eh, Flynn? Depois de algumas cenas iniciais de uma introdução da história, eis que o público é apresentado à grande estrela, que chega com propriedade em uma carruagem e imediatamente toma conta da situação. O roteiro desse filme foi escrito pela própria Mae West, a partir de uma peça anterior chamada Diamond Low, que tinha sido um sucesso na Broadway no final da década de 1920. Os fatos narrados, por sua vez, são ambientados na década de 1890, próximo ali da virada do século, em uma região de Nova York conhecida como Bowery. A principal característica dessa região é o fato dela ser uma espécie de centro de entretenimento e diversão das classes operárias. Ao longo de algumas ruas, portanto, você tinha ali concentrados bares, salões, casas de entretenimento, algumas pousadas e até mesmo casas de prostituição. Tudo coexistia naquele perímetro super cheio e movimentado, do qual a personagem Lou era uma verdadeira referência. É interessante, inclusive, ver como a personagem dela se destaca das demais mulheres da história pela caracterização, pelas roupas que ela veste. Ela está sempre sendo bajulada, todo mundo conhece e respeita muito ela. Ela também não nega a sua predileção pelas joias, pelos diamantes. Ela é, portanto, o personagem em volta do qual toda a história, todo o filme
vai girar. Who'd want me after what I've done? Listen, when women go wrong, men go right after them. You want to put more petticoats on her? She's got enough on. You wouldn't need any of them if they didn't stuff this furniture with horsehair. If you was to go out and something would happen, I wouldn't want no policeman to catch me without no petticoat. No policeman? How about a nice fireman, huh? Agora, é claro que no meio desse caldo social tão diversificado, vão rolar também algumas atividades ilícitas. Para os propósitos desse roteiro, elas são conduzidas dentro de um salão cujo proprietário do local se chama Gus Jordan e foi interpretado pelo ator Noah Beery. Uma dessas atividades que fica muito evidente ao longo do filme, por exemplo, é a falsificação de dinheiro vivo. Claro que toda essa movimentação também chama a atenção das autoridades, representadas aqui pelo xerife Dan Flynn, interpretado pelo ator David Landau. E ainda nesse contexto, como um personagem importante para o desenvolvimento da trama, a gente tem o Capitão Cummings, uma espécie de missionário religioso que imediatamente atrai a atenção de Lou. Quem interpreta esse personagem é ninguém menos do que Cary Grant, aquele mesmo, que se tornaria um dos principais atores de toda a história da Hollywood clássica. Aqui, no entanto, ele ainda estava no início da carreira, não tinha toda essa proeminência que ele conquistaria anos depois. Ele foi inclusive escolhido pessoalmente pela Mae West e o sucesso do filme é que faria a sua carreira decolar daquele momento em diante. De todos os personagens masculinos do filme, esse é certamente o que mais se destaca, ainda que a personagem da Lou acabe monopolizando as atenções do público. A dobradinha deles, no entanto, além de entregar uma performance de alta qualidade, também adiciona uma certa malícia sexual que a gente poucas vezes veria na Hollywood clássica. So what are you trying to do, insult me? No, not at all. I'm just busy, that's all. You see, we're holding meetings in Jacobson's Hall every evening. Anytime you have a moment to spare, I'll be glad to have you drop in. You're more than welcome. I heard you. But you ain't kidding me any. You know, I met your kind before. Why don't you come up sometime, huh? Well, Don't be afraid, I won't tell. But, Come up, I'll tell your fortune. You can be had. Do ponto de vista da proposta narrativa, esse não é dos filmes mais exuberantes, e na realidade a construção das cenas é bastante simples. São pouquíssimos os cenários utilizados, os enquadramentos de câmera na sua maioria são bastante comportados, mas uma característica narrativa especialmente marcante é a agilidade dos diálogos. Além de serem abundantes e o filme acaba sendo até mesmo verborrágico, eles são muito rápidos. Não tem ali muito espaço para respiro nesse sentido. Se você dormir, você acaba perdendo algum diálogo que vai fazer falta ali na frente. Essa dinâmica ajudou a fazer desse o filme mais curto a ser indicado na categoria de melhor filme de toda a história da Academia. Ele tem apenas 65 minutos de duração. Outra característica interessante desse filme é a presença de ex-artistas de vaudeville no elenco, além da execução de números musicais curtos ao longo da narrativa, os únicos momentos, por sinal, onde o ritmo é menos frenético. I can spot an amateur, appreciate a connoisseur at his trade. Who would qualify no alibi to be the guy what takes his time? De tudo que esse filme tem a oferecer, no entanto, tem uma característica que provavelmente pode chocar parte do público desavisado e que está acostumado com a Hollywood clássica, que foi até ali pelo menos a década de 1950. A falta do politicamente correto. Esse é um filme que lida abertamente e sem pudores com alguns temas que seriam proibidos nos anos seguintes, como roubo, assassinato, cenas claras de violência, sugestão da chamada escravidão branca, algo que é tabu até mesmo nos dias de hoje, e consumo abundante de álcool, especialmente cerveja, em plena lei seca norte-americana. Mais do que isso, pessoal, as contravenções apresentadas pelo roteiro não são necessariamente punidas mais à frente. As pessoas não são necessariamente bem intencionadas e o mundo não é necessariamente um lugar amigável. Tudo isso acontece porque esse foi um filme produzido antes da implementação efetiva do chamado Código de Produção, o Production Code, que muitas vezes também é chamado de Código Hays, em referência a William Hays,
um dos principais efetivadores desse documento. Através dele, os grandes estúdios se comprometeram a seguir uma série de regras que vetavam esse tipo de abordagem dos temas e faziam os filmes serem mais conservadores, principalmente do ponto de vista temático. Como essa não era exatamente a linha de produção artística da Mae West, isso acabou prejudicando e muito a continuidade da sua carreira, que ia de vento em popa e fez dela, inclusive, a mulher mais bem paga da cidade por um bom tempo. I came to inquire about Sally Glynn. I'm told she came here shortly after she left the mission that day. Where is she? Well, how should I know? You know where she is. I want you to tell me. So you come to me to find another woman. Uma Loira para Três foi um enorme sucesso de público e inclusive salvou os estúdios Paramount da falência. O filme custou aproximadamente $200 mil e depois arrecadou mais de $2 milhões nas bilheterias. A gratidão por isso entre os executivos do estúdio foi tão alta que até hoje existe o prédio Mae West dentro da Paramount. Esse foi o primeiro filme dela como protagonista. Depois viriam outros, sempre censurados pelo código de produção. Desgastada com todo esse processo, ela acabaria se afastando do cinema entre 1943 e 1970, quando ela voltou para duas últimas obras. Mae West faleceu no ano de 1980, aos 87 anos de idade. 2 anos mais tarde, seria lançado um filme chamado Mae West, a Deusa do Amor, justamente sobre toda a sua vida pessoal e sua trajetória no showbiz. Em 1999, Mae West foi eleita em uma lista publicada pelo American Film Institute como a 15ª mulher mais influente e mais importante de toda a história do cinema. Por parte da academia, infelizmente ela jamais seria reconhecida nominalmente, sendo que essa indicação para melhor filme do ano, que foi inclusive a única indicação do filme, seria o seu ponto máximo na história do Oscar. Diamonds. I know you love them so. Ain't it grand? See, they make your eyes sparkle, and your teeth gleam like pearls. Oh, you are beautiful. I love you so. The men of my country go wild about women with yellow hair. I'm glad you told me, because I want to keep straight on my geography. Se você tiver a curiosidade de estudar um pouquinho mais sobre uma personalidade verdadeiramente à frente do seu tempo, tanto do ponto de vista comportamental como também profissional, Mae West é um nome sério a ser estudado. E esse filme, Uma Loira para Três, certamente é uma de suas melhores obras. Ainda que não seja um primor do ponto de vista artístico e técnico, é um documento histórico de altíssimo valor. Said I had a soul. I looked for it, but I didn't find it. You will. Where, in jail? No, that's not the place for you. Oh, you got me, ain't you? Yeah, I got you. You're my prisoner. And I'm gonna be your jailer for a long, long time. Oh, yeah? Yeah. E agora eu quero ouvir você que está assistindo a esse vídeo, hein? Você já sabia da existência da Mae West, da importância dela para a história do cinema norte-americano? Faz o seguinte, usa o espaço aqui embaixo destinado aos comentários do próprio YouTube para deixar a sua consideração sobre o filme e também sobre esse vídeo. Não esquece de curtir, compartilhar o material, se inscrever no canal e ativar as notificações no sininho porque é muito importante para a gente. Seguimos analisando os filmes indicados pela Academia na temporada 1932/1933 e o próximo título é um dos maiores musicais daquele período, Rua 42. Tá show de bola e eu te espero aqui.